Vamos lá, moçada. Tudo bom? Salve, povo do samba e do carnaval. Vocês estão por aí? Hoje é a Portela, que é azul aqui, para homenagear a Águia de Madureira, que esse ano de 2023 nos encheu de expectativa, né? Saudações, moçada. Isso, vamos falar da Portela. Que bom, todo mundo curioso aí para saber um pouquinho do que a Portela poderá aprontar aí no Carnaval de 2024. Mas enfim, saudações, sejam todos bem-vindos aqui ao portal SRZD. Enfim, o Carnaval de 2023, a Águia de Madureira nos encheu de expectativa, né? Eu digo sinceramente para vocês que eu era um deles, sabe? Com a questão do o azul que vem do infinito, né? 100 anos, emoção pura, e quando a Portela pisou na passarela, era isso que a gente via, né? Mas, a partir da terceira alegoria, o sonho virou pesadelo. É uma coisa muito interessante para nós e vocês, amantes do carnaval, e nós que fazemos parte desse outro lado que constrói hoje, analisa, constrói e analisa, é que não faz parte... O carnaval vai muito além do enredo, das fantasias, das alegorias, né, de criar isso. Tem a parte da infraestrutura, do suporte, né, de fazer valer para que tudo aconteça de forma correta, né? E infelizmente a Portela já teve problemas, isso em colunas escritas no portal. Eu já falei sobre o Carnaval de 2022, né, que foi também temática africana, e gay, o C Baobá do Renato, né, foi 5ª colocação. E aconteceu outro problema, o carro parou, o carro tinha um globo, levantaram um globo antes do viaduto. Isso tudo é planejamento estratégico, né? A gente, quando tem carros com fatores complicadores, precisa sair do barracão já tudo estudado, todos sabendo o que deve fazer, ainda mais quando a escola desfila do lado do Balança Mas Não Cai, que tem aquele famigerado viaduto. E levantaram o carro antes, e a escola prendeu no viaduto, passou com um globo semi-destruído, e a escola tirou em 5º, quiçá, onde não tiraria, né? Sabemos lá, né, 3º, 2º, campeão, mas isso fez perder o carnaval. E essa lição não foi aprendida. No ano do centenário, mais uma vez, infelizmente, a Portela teve um problema numa alegoria que logo na armação já demonstrava que não ia passar, e aconteceu esse desastre em um 10º lugar. Da alegria ao choro, né? E olha que a chancela do carnaval era do Renato Lage, uma legenda dos carnavalescos, enfim, que não teve culpa alguma. Eu tenho absoluta certeza, se a Portela desfila perfeita, com harmonia perfeita, tudo nos seus lugares, ela estaria entre as 6 primeiras colocadas, mas isso brincando, entendeu? Por toda a emoção, né, que a avenida estava vivendo na sua chegada, né? E todos nós aguardávamos demais esse carnaval, mas infelizmente da alegria à tristeza. E agora 2024, né, com o enredo Um Defeito de Cor, né? A Portela aí radicalizou, mudou geral, trouxe 2 novatos, 2 novos carnavalescos, né? André Rodrigues, não é tão novato, fez a Beija-Flor, né, com o Alexandre Lousada, e o Antônio Gonzaga, que fez seu primeiro carnaval no grupo de acesso A, né, no grupo Ouro, com o Arranco do Engenho de Dentro. O que a gente pode esperar? É uma incógnita, né? Assim, do André Rodrigues, esse casamento pode ser extraordinário, como
não sei, né? Não temos subsídio suficiente, né, para dizer a vocês aí do outro lado, que são apaixonados, portelenses apaixonados, o que nós poderemos ter de artes plásticas, né, e criativas de André Rodrigues e Antônio Gonzaga. Pode ser um enredo campeão, ou poderá cair no mais do mesmo, porque não sabemos assim determinar, não temos subsídios suficientes. E boa sorte aos dois, que façam um grande carnaval, nos encham de orgulho e traga a Portela maravilhosamente encantadora, né? E que a diretoria se preocupe na sua apresentação, nos cuidados com as alegorias e outros, né, e outros momentos do desfile da escola. Mas vamos lá, um defeito de cor. É mais um enredo que é baseado num livro da Ana Maria Gonçalves, foi de 2006, tá? Então, o que se diz esse livro? É a história de uma mulher negra, né, que é Kendi, né, que ela é capturada, né, na África, né, e é trazida para o Brasil aos 8 anos, né, como escrava, e vai passar por tudo, vai pagar os pecados do mundo, né, nessa vida de escravidão, que a gente sabe que não é fácil. O enredo é um enredo na crista da onda, segundo os pensadores aí do carnaval, que acham que esse é o caminho, né, de trazer, levantar essas bandeiras, que são importantes, né, com certeza. E falar, né, das questões da mulher negra, de escravidão, de liberdade, né, ter esse questionamento, isso aí é o que está no momento agradando a todos, né? Então, ponto positivo para Portela. E o enredo, basicamente, é uma carta, é um sonho, né? Se vocês lerem, vão ler, né, a sinopse, eu não vou aqui falar dela, eu vou contar aqui mais ou menos o que eu entendi daquilo que a gente pode esperar em questões plásticas visuais da Portela. O que é uma carta sonhada do filho dela, Luiz Gama, né? E essa Kendi, né? Ela se transforma no Brasil em Luísa Marim, uma das líderes da revolta dos malês, que acontece em 1835, tá? Malês negros muçulmanos, né, que seriam considerados, que vieram de Daomé, que é uma coisa que eu acho que tem que ser falado, né, porque negros muçulmanos, tem algo errado nisso, porque negros muçulmanos cultuam apenas Alá. A própria arte muçulmana, ela não permite nem representações de figuras humanas, é só elementos geométricos. Então, eu acho, assim, complicado, né, quando tem a questão da própria ancestralidade africana, né, porque Daomé tem a questão de Obatalá, né, de Iroko. Se vocês lerem a sinopse, vão ter várias palavras em Yorubá. Eu sugeriria aos carnavalescos que tivessem um glossário, né, até porque me obrigou, né, a aí tentar traduzir, né, o que essas palavras significam. E nem todos vão ter esse trabalho, né, e nem não é uma coisa que é fácil. Um exemplo, logo no início, ele fala de Omodunte, né? Aqui quem fala é Omodunte, que é Yorubá, quer dizer um filho de Deus, né? Que sou eu, um filho de Deus, né? Então, assim, mas vamos voltar aí à história. É uma carta, né, orgulhosa de Luiz Gama, que era um homem preto que conquistou a liberdade aos 17 anos, filho de Luísa Marim, né? Ele nasce em 1830, a revolta dos malês é em 1835, acabam, né? Luísa Marim contam que ela foi deportada ou para a África, ou ela foi morta, ou ela morreu nas prisões desse período.
né? Não tem assim definido, ninguém tem ao certo o que aconteceu com Luiz Amarrim. Muitos revolucionários foram mortos mesmo, não teve muito, não fizeram muitos agrados, né? Não prendiam alguns. E outra coisa que eu acho muito, sim, triste, né? O movimento ele foi dedurado por um homem preto, né? Quer dizer, ele não chegou nem a acontecer praticamente. Ele foi informado à polícia, né, da época, policiamento, e já capturaram grande parte. Então o movimento mesmo nem acabou acontecendo da forma que eles estavam planejando, né? Mas eles eram o seguinte, eles queriam a liberdade, eles pensavam em liberdade, eles criaram grupos que eles chamaram os surumins, né? Um termo que já tem na citação, na sinopse, enfim, mas que acabou não fracassando. Eu acho triste isso, né? Nós vimos no enredo da Beija-Flor que fala de Palmares, e Palmares acontece a mesma coisa, né? Um componente de Palmares trai a confiança dos habitantes de lá, que lutavam contra os portugueses, e diz aonde era o ponto fraco, onde conseguiria entrar no quilombo. Sempre há um traidor. Isso é triste, né? Acaba não acontecendo, já acaba antes de começar. Palmares não, né? Que durou bastante, quase 100 anos. Mas vamos lá. Então, O Defeito da Cor, que é baseado nesse livro, né? E que fala, é uma carta sonhada de Luiz Gama, filho de Luiz Amarrim, a sua mãe, né? Então é como se fosse um carinho, representa a questão da mulher preta, a mãe preta, né? Que pode ser representada a luta de várias mães pretas, né? Nesse país e na história desse país de luta, né? Enfrentando essas barreiras, né? De preconceitos enfim, e tudo mais. Então, vamos voltar. A sinopse também vai estar dividida, pelo que eu entendi, em 5 setores. Começa com a infância em Daomé, na África. Então vai mostrar muitas características, né, da cidade. Ele fala, tem na sinopse, de sentir a terra sob os meus pés, ver as famílias no mercado, os bichos que correm, o barulho das crianças, a calmaria no fim de tarde. Mostra o Daomé antes, né, a tribo dela antes de ter sido atacada, né, por outros irmãos de pele preta de outra tribo, né, que isso acontece. Capturam a grande maioria e vendem aos europeus para serem escravizados no Brasil, nas Américas. Então esse período, esse primeiro setor vai mostrar isso, a infância de Kende, né, em Daomé, né, até a sua captura e venda para o Brasil, para os portugueses, né, para os traficantes, e que chega ao Brasil com 8 anos de idade. Imagina, uma menina. E aí vamos ver esses momentos relativos à cultura africana e iorubá de Daomé. O segundo momento, ele fala, dá dicas, né, deve ser a travessia num negreiro, o mar de Iemanjá, a chegada a Salvador. Aí ela sai, uma menina em África é Kende, e chega como Luiz Amarrim em Salvador, né? Então esse momento vai ser o segundo setor da escola, né? Que ele fala, né? Eu sugiro, né, que vocês vão leem a sinopse. E é interessante uma outra coisa, que tem toques, vamos supor, ele fala de Savalu, né, que é uma cidade que fica a 70 quilômetros da Sazalmé, né, e Savalu tem um templo dedicado a Nanã, né, e que diz que lá reis foram coroados, mas assim, não sabemos, né, quais foram esses reis coroados em Savalu, mas tem uma citação indireta a Nanã, né, enfim.
Então esse seria o segundo momento desse enredo, né? Aquela coisa dentro da cabeça dos carnavalescos é o que poderá se desenvolver, né? Então aí vai mostrar travesseiros negreiros, todas o sofrimento, né? Que é isso, a chegada também a Salvador, toda a loucura da escravidão, né? Quer dizer, é uma parte forte e triste, né? Da menina de 8 anos que vai passar por todos os absurdos, né? Que um ser humano pode se sujeitar, né? Com essa horrenda prática, né? Do período colonial, quase imperial também, né? Enfim. A terceira já melhora, já é a ajuda, né? As mulheres que ajudaram aí a Luísa Marim, né? A caminhar, né? Que aí ele cita 3 mulheres, né? Nega Florinda, sacerdotisa Vodun, fala do contato dela com Noche Naê, a rainha Agutine, né? E Mãe Rosa, que é da Irmandade Negra do Recôncavo de Todos os Santos, certo? Então, vai mostrar esse momento do enredo será dedicado a essas mulheres, ajuda que nem tudo foi sofrimento, e uma delas, né, ajuda inclusive a ela a conquistar a alforria, a liberdade, tá? Terceiro setor. O quarto, pelo que eu entendi, vai ser dedicado à revolta dos malês, propriamente dita, né? A luta pela liberdade. O próprio Luiz Gama se coloca como Mussurumim, e aí fala o que é um Mussurumim, né? Isso aí tem até no samba antigo, Mussurumim, Nago, Omolocô, Ongoig, né? Totô de Zambi, rei do candomblé. Então, ele fala assim: hoje me vejo junto aos Mussurumins na revolta dos malês, mas nunca como tu fizeste a revolta que mudou o rumo desse país escravista, passou pelas tuas mãos assim como imaginamos que tantas outras também partiram a tua inquietude justiceira. É complexo, sabe? É uma poesia complexa dessa sinopse. Então, Mussurumim era um grupo de escravos muçulmanos que se rebelaram contra a escravidão na Bahia, né? Eram na maioria iorubais e alçais, eram liderados por Manuel Calafate, né? Mas ele não cita. Então, assim, é o que provavelmente eles devem explorar essa questão dela, a participação dela na revolta dos malês, tá? Isso seria o quarto setor. E o quinto dá a entender, né, do orgulho dele, exaltar. Eu imagino isso que ele fala, tem uma passagem que ele diz que rainha do Brasil, a história da heroína que foi espelho para esta terra, não deixarei a tua história desaparecer, luta por liberdade, justiça, homenagem. Aí acredito que tem tudo preparado para homenagem a todas as mulheres pretas guerreiras que lutam por um final feliz, onde a cor não seja defeito e sim respeito, né? Então eu imagino que deva ser isso, né? Que seria bem legal, né? Fazer um up, né? Daí ele fala orgulhoso, né? Termina, né, dizendo do orgulho que ele tem por ser filho e pela luta da sua mãe, né, que mudou a mentalidade, inclusive, porque meio que germinou, né, outras revoltas nesse país a partir da revolta dos malês. Foram realmente foi um momento diferencial na história, né, da escravidão no Brasil, né, e da questão da luta por liberdade dos escravos, né, do povo preto, né. E aí ele tem uma frase bem bonita, né, que é assim: lutaremos, pois, debaixo de nossas peles, sob a superfície escura que arde o fogo sagrado da justiça. Luísa, minha mãe, seu corpo é meu corpo, sua luta é minha luta, seu sangue é meu sangue, seu verbo é o meu verbo, sua voz é minha, sua pele é a minha, seu coração é meu, seu amanhã é o meu, seu chão é o meu chão. Então ele te dá essa
essa finalizada na sinopse, no texto da sinopse, tá? Eu estou tentando passar para aqui o que a viagem em cima da cabecinha dos dois carnavalescos, em cima dessa carta imaginária de Luiz Gama, orgulhoso, a sua mãe, Luísa Marim, essa mulher guerreira, né? Onde tantas outras mulheres e mães pretas guerreiras se podem se identificar, né? E tem, né? Então eu acredito que o último setor da Portela vai ser um grande finale, né? Uma grande homenagem a todas essas mulheres guerreiras, essas mães pretas que lutaram, que então vai trazer a representatividade delas todas, né? Finalizando um momento de emoção bonito, enfim, que acredito eu, tá? Assim, isso é a minha análise daquilo que eu li na sinopse ofertada pela escola. Claro que não estou na cabeça dos dois pensadores, né, criadores do enredo, mas a gente já sabe mais ou menos os caminhos que podem determinar o desenvolvimento plástico visual, né? Enfim. E aí, o que, como eu falei, pode acontecer com esse enredo? É um belo enredo, é denso, é atual, né? Mais um enredo baseado em livro, já vimos tantos na noite anterior, né? No dia anterior, vamos ter outros enredos baseados em livros, é legal, é cultural, é importante, está absolutamente adequado ao momento atual em que vivemos, né? E pensamos, né? Agora, qual a expectativa? A Portela é uma incógnita. Bom, e esse ano é uma dupla incógnita, né? Porque, assim, primeiro, espero que ela já esteja cuidando da sua parte técnica, para que quando a sirene tocar, ela não aconteça nenhum desastre, nenhum acidente, nenhum carro quebre, nenhum elemento alegórico prenda ou não suba ou caia, enfim, coisas desse nível, né? Porque nesses dois últimos carnavais o que aconteceu foi isso, e parece que um erro aconteceu no carnaval que tirou em quinto, né, do Renato Lage, que também era temática africana. Não aprenderam, veio o ano do centenário e aconteceu o que aconteceu. Então eu espero que depois de duas pancadas dessa, a equipe técnica, a diretoria, tenha aprendido, né? Porque a infraestrutura de um carnaval é fundamental para o sucesso na pista. Não basta só uma bela criação plástica. Agora, com relação à criação plástica, temos novidades, que o André Rodrigues, né, com o Antônio Gonzaga. O que podemos... A gente sabe que tem uma torcida, né, com muitas expectativas, que colocam, né, o André Rodrigues, se a gente for pensar, tem a Acadêmicos de Niterói que ele fez, e tem uma das partes da Beija-Flor que ele deve ter feito. Não sei se foi a mais suntuosa ou aquela que deixou a desejar, não sabemos, né? Mas ou foi o Alexandre ou foi o André, então ele pode ter sido responsável por esse momento. E o Antônio Gonzaga, ele nos mostrou muito pouco ainda, né? Ele fez o arranco na série Ouro, subindo, né, lá da Intendente, fez um bom carnaval, digno, né? Mas não, a gente sabe a realidade dessas escolas que sobem da Intendente, permaneceu, né? O enredo era bom, estava bem desenvolvido, né? Então, assim, não sei, gente, é aquela história, né? Portelense, apaixonado, você que ama Portela, o que vai acontecer com Portela? Pode ser campeão, ou pode acontecer aquilo que vem acontecendo nos dois últimos carnavais. Aí fica a interrogação, o que podemos esperar? Eu, sinceramente, não sei. Eu não boto a mão no fogo, né? Agora, eu espero
que nos surpreendam positivamente, corrigindo tudo e plasticamente, com um enredo maravilhosamente bem desenvolvido, com um visual completamente diferente, fugindo daquela plástica do mais do mesmo, né? Porque isso aí é uma coisa complicada quando se fala na temática africana. Não que ela não seja maravilhosa, mas as cabeças criativas têm que buscar caminhos que não sejam o lugar comum, porque a arte africana é riquíssima, entendeu? Mas é muito prático você e sedutor, né? Você se inspirar no lugar comum, e que a gente tem visto bastante. Isso aí, gente, é o que a gente pode falar um defeito de cor da Portela. Vamos às perguntas, produção. Tem perguntas? Tem curiosidade? Ao chegar a Salvador, começa a sua saga em terras brasileiras. Robson Barreto, Iabás, aí tá já definindo. Boa noite, Jorge Saldanha. Aí André Rodrigues e Antônio Gonzaga são carnavalesco à altura da Portela. Solange Almeida, de Poá, São Paulo. Solange Almeida, se são à altura da Portela, esse é o meu questionamento. Eu não sei. Eu espero que sim, né? Assim, vamos torcer para os amigos que eu não conheço distante. O Antônio eu não conheço, o André de distância eu tenho. Não sei. Eles vão ter que provar isso para mim e para todos do carnaval, né? Assim, desejo as melhores artes, e os deuses do carnaval ajudem, né, no que eles forem preparar em termos plásticos, mas sinceramente vai ser uma surpresa. Espero que seja boa. Ok, Solange? Eu tenho saudade de uma Portela todinha azul e branco. Isso não seria mais possível hoje, Jaime. Guilherme Ayrton de Belém. Abraços. Guilherme, depende do carnavalesco, né? Portela azul e branco. A Portela é uma escola que ela respira o azul e branco, né? Isso é uma coisa que está na alma portelense, né? Esse orgulho do azul e branco. Mas assim, tem carnavalescos que caem pelo arco-íris, né? As cores do arco-íris, botam todas as cores. Depende do profissional, pode, não sei. Aí é que está. A quem está vindo lá, quem está lá, eu não sei se podemos ver uma Portela toda azul e branco, mas, Guilherme, mas tem sido difícil, aí eu concordo com você. Você acha que essa escassez de título da Portela desde os anos 80 não é o fato dela, assim como o Império, não terem conseguido acompanhar o gigantismo dos desfiles impostos pela Beija-Flor e outras, por exemplo? Suzane Paulo Almeida. Olha, Suzane, a Portela é uma potência, como a Mangueira, né? Como o Salgueiro. O Império, que é outra super escola, né? Assim, na minha opinião, são o quadripé histórico do carnaval que a gente ama. Agora, é aquela coisa, a Mangueira perde para ela mesma, o Salgueiro perde para ela mesma e a Portela perde para ela mesma. Tem que se organizar, sim, tem que ter uma boa administração, tem que pensar, fazer um bom planejamento, né? Não é só deixar, não é só dinheiro, entende? É organização. Se a escola levar isso ao pé da letra, Portela sempre é uma escola que pode surpreender, né? Mas acaba sempre errando e perdendo para ela mesma, como nós vimos nos últimos carnavais, ok? Então, sinceramente, é o que ela precisa, sim. Se modernizar no sentido de... Ela não foi dos anos 80, teve o título com Paulo Barros, foi recente, então ela tem um campeonato recente. Então, não está tanto tempo assim sem ganhar. Então, assim, ela é uma escola que pode surpreender.
se vier bem. Assim, sabe aquela história assim, às vezes quando você cria muita expectativa, né, em uma coisa, é difícil de ser atendido. Né? Um exemplo, vamos da Viradouro, quando ela foi campeã do ano do Perro Apaixonado, da Grande Rio com Exu, o ano logo em seguida, apesar que ela foi a segunda colocada, isso é uma maldade. Segunda de domingo, né? Enfim, então a Portela, nós não temos grandes expectativas, muito contrárias, expectativas até torcer para que ela não se atrapalhe de novo, né? E isso pode ser um fator positivo, porque se ela fizer tudo certo, trouxer um carnaval redondo, né, muito bem feito, ela vem para a briga, né? Mas será que vai ser esse ano? É a pergunta que eu deixo aí para vocês. Não sei. Vamos esperar a sirene tocar, a porteira se abrir e a Portela se apresentar aí com o enredo, né, desse livro da Ana Maria. Ah, meu Deus do céu, um defeito de cor, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Gente, deixa eu ver, eu esqueci uma... Ah, tá. Sei que não tem a ver com a live de hoje, mas, Jaime, se você fosse carnavaleiro da Portela, como você faria a águia? Beijo, Milene, Pedro Sampaio, Maitá. Ô, Milene, aí é uma coisa que a gente tem que estudar, né? Demais, né? Assim, porque a águia já veio, ela é um dos momentos mais aguardados, né, da Portela, né? Como vai vir a águia? Então, assim, teria que ser uma coisa absolutamente surpreendente, né? Porque ela já veio de todo jeito. Sinceramente, Milene, aí teria que ter muito estudo, muita pesquisa, né, para saber fazer algo que realmente fosse diferenciado. E é isso, gente. Agora, eu acho que eu não esqueci nenhuma, porque semana passada, na Mocidade, eu deixei uma pergunta. Me desculpe aí a menina que fez, né, e eu acabei não vendo. Gente, boa noite. Hoje tem jogo do Flamengo, né, então vamos ser bem rápidos, 28 minutos, tá bom. Enfim, espero que vocês tenham curtido. Vamos aguardar a Portela, que os deuses do carnaval abençoem ela, que faça um desfile correto, sem atropelos, é o que eu desejo para ela. Um super abraço e vamos nos ver na quinta-feira que vem, tá bom? Bom fim de semana para todos.